Bom dia, meus alunos. Estamos aqui na aula do dia 12 de maio e, como eu lhes disse na aula anterior, a minha ideia agora é a gente começar a fazer algumas retrospectivas daquilo que nós fizemos de importante nas aulas que nós já demos, né? Em razão dessa possibilidade de nós nos falarmos pelo Canvas, passando as aulas a vocês no dia, no horário das aulas, né, nos leva à possibilidade de fazer um retrospecto e comentar alguns pontos que eu acho muito importantes na nossa matéria desse semestre, né, que vai poder auxiliá-los na N3 e também na efetivação da N1. Então, na aula do dia 5 eu falei sobre jurisdição, recordamos sobre a jurisdição. Hoje nós vamos falar de um outro tema importante, que são as funções essenciais da justiça, né? São aqueles órgãos e membros que fazem parte do Poder Judiciário ou atuam junto a ele, né? Na verdade, eles mais atuam do que fazem parte do Poder Judiciário. E dentro dessas funções, cada um cumpre as suas funções institucionais, porque eles pertencem a instituições que dão suporte ao Poder Judiciário, que fazem com que o Judiciário seja efetivamente um órgão capaz de exercer a sua atividade jurisdicional dentro da sua competência e tudo mais. O primeiro órgão que nós vamos falar é o Ministério Público, né? O Ministério Público, ele não faz parte do Poder Judiciário, ele atua junto ao Poder Judiciário, ele exerce as suas funções junto ao Poder Judiciário, certo? Então, o Ministério Público, ele é essencial para a democracia, porque ele faz aquela defesa do Estado nas persecuções penais, ele atua numa série de áreas importantes, né? Junto à sociedade, a área de menores, não só, logicamente a sua preponderância na área penal é muito grande, mas não é só na área penal que ele atua na parte de recuperação de crédito, nas falências, infância e juventude, registros públicos, mas ele atua de duas formas fundamentais. Ele atua ou como parte ou como fiscal da lei, né? Na área civil, e aqui nós estamos deixando de lado a área penal, e vocês vão tratar do Ministério Público na área penal com a professora Naila em processo penal. Em processo civil, o Ministério Público atua no processo civil de duas formas. Como parte, quando ele promove as ações, quando ele funciona como efetivamente aquele que promove a ação, ou um substituto processual, aquele que propõe a ação em nome próprio para defender interesse de terceiros. Por exemplo, na ação civil pública, o Ministério Público propõe ação, em nome dele, Ministério Público, mas para defender uma fatia da sociedade, um grupo da sociedade. Como eu já dei alguns exemplos e repito, aquele, por exemplo, em que uma empresa faz um derramamento numa determinada represa, e essa represa ela banha e oferece águas para uma série de residências. E esse derramamento afeta a flora e a fauna. E aí, ao invés de cada morador promover uma ação contra a empresa, o Ministério Público vem, em nome de todos eles, né, e propõe uma ação civil pública, obrigando a empresa a ressarcir o meio ambiente, a ressarcir todos os prejuízos que os ribeirinhos acabaram sofrendo por conta disso, né? E também isso como parte. E também como fiscal da lei, custos legis, vocês vão ouvir muito essa expressão, o Ministério Público atua como custos legis. E como fiscal da lei, o custos legis, o Ministério Público ele atua em processos como um fiscalizador da norma, um fiscalizador do cumprimento da lei, né? Então, naqueles processos de família, por exemplo, em que há guarda, alimentos, ele funciona como fiscal da lei. Ele vai atuar onde houver menores. Então, todas essas possibilidades ele atua. E existem algumas ações que nós temos dois membros do Ministério Público que atuam. Por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar na ação civil pública, nós temos quando o Ministério Público promove a ação, nós temos aí dois membros que funcionam. Um que funciona como parte, que é aquele que propõe a ação,
e o outro que funciona como fiscal da lei, porque a ação civil pública requer o Ministério Público como fiscal da lei. Por quê? Porque ele não é o único legitimado para propor ação civil pública. Outros legitimados têm. A lei indica outros também. Né? Mas quando é o Ministério Público, atuam 2 membros. Não pode ser o mesmo, tem que ser membros diferentes do Ministério Público. Né? Então, isso aí é algo assim que a gente tem que sempre ficar atento, porque ele atua em muitos processos, né, como fiscal da lei. Né? Depois, nós temos como as funções principais do Ministério Público, né, a persecução penal e também, dentro do processo civil, o Ministério Público atua, como eu já disse, como parte, como fiscal da lei. É bom lembrar que quando ele atua como parte, ele tem todos os ônus das partes. Né? Ele tem que produzir prova, ele vai ter que ter uma sentença, né, que vai julgar a ação que ele propõe. Então, ele vai ter que cumprir todos os rituais como se fosse parte do processo, o autor do processo, tá certo? Então isso é muito importante. Já o fiscal da lei não, o fiscal da lei vai se manifestar, quando ele atuar como fiscal da lei, ele vai se manifestar, mas sempre por último, depois do autor ou do réu, ele se manifesta. Né? Isso é extremamente importante. E a Constituição, nos artigos 127 a 130, trata do Ministério Público. E o Ministério Público tem uma função tão relevante dentro do Estado e do Poder Judiciário que aquelas garantias que a Constituição deu ao magistrado, ao juiz, deu também ao Ministério Público. Para quê? Para que ele possa atuar sem pressão de forma totalmente independente, né? Que é o caso, que são as 3 garantias da inamovibilidade, a vitaliciedade e a irredutibilidade de subsídios. Então, essas são as 3 garantias que os membros do Ministério Público têm para garantir a independência de sua atuação. Eles são vitalícios, ou seja, prestam concurso, não podem ser demitidos da função sem um processo judicial transitado e julgado, ou seja, eles têm a garantia de permanecer na instituição, né? A não ser que cometam faltas graves, e aí sofrerão processos administrativos, judiciais, assim como juízes, né? A inamovibilidade, eles não podem ser retirados dos seus postos de trabalho sem que queiram, por promoção ou remoção, ou falta grave, aí o Ministério Público pode remover o promotor por conta disso, ou o procurador, né? Para que ele não seja afastado das funções para beneficiar político ou coisa que o valha. E também a irredutibilidade de subsídios, para evitar que ele sofra qualquer pressão econômica no exercício de suas atividades. Né? E além dessas garantias, né, o Ministério Público ele tem uma lei orgânica própria dele, Ministério Público, que também regulamenta a carreira do Ministério Público. Eles são funcionários públicos, não são membros de poder, como é o juiz, porque o juiz faz parte do Poder Judiciário e o Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Então, ele atua, mas tem uma lei orgânica que regula a sua carreira, a sua vida funcional, é a lei orgânica do Ministério Público. Né? 3 são os princípios que norteiam a instituição do Ministério Público. O primeiro é que o princípio da unidade. O Ministério Público é uno. Nós vamos ver mais à frente que ele se divide, né, em Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. O federal tem também o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Eleitoral, e aí então nós temos essas funções exercidas. Mas ele se divide basicamente em Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Né? E então essa unidade é que o Ministério Público é uno. E essa unidade significa o quê? Que quando há um processo em andamento, os membros do Ministério Público que atuam nele podem ser substituídos sem que isso afete em nenhum momento o próprio Ministério Público, a função do Ministério Público. Então, não é porque um processo, um promotor, um procurador muda de função, aquele processo fica sem um membro do Ministério Público. Não, ele é substituído
sempre quantas vezes for necessário, e o processo não para. Então essa unidade é dessa forma. O Ministério Público é indivisível, também por esses motivos. O Ministério Público, ele embora seja uno, ele também é indivisível, né? Porque ele é visto como um todo pela Constituição, como ordenamento jurídico. A sua divisão em matérias também atende à necessidade da agilidade do trabalho, porque a especialização, como eu disse aos senhores anteriormente, a especialização diz respeito à agilização dos processos. Quando você torna alguém especialista naquilo, fica mais fácil dele atuar. E o terceiro princípio é da independência e da autonomia jurídica, ou seja, ele atua no processo independentemente de receber ordens ou orientações jurídicas de qualquer pessoa. Ele tem a sua convicção, ele fez concurso, ele é vitalício, ele é inamovível e ele vai ficar no cargo o tempo que ele quiser. E a opinião jurídica dele prevalece. Logicamente que vai se submeter à decisão do juiz, se o juiz vai ou não aceitar o posicionamento do membro do Ministério Público. Mas, na verdade, o que acontece é, ele tem total independência. Se a tese jurídica dele vai ser vencedora ou não, é um outro problema. É como o advogado traz a sua tese, se apoia nos argumentos jurídicos, mas o juiz é que vai decidir a respeito do direito ali postulado, ali decidido, né? Bom, nós, agora, falando da divisão do Ministério Público, nós temos o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, né? O Ministério Público da União, ele é chefiado pelo Procurador-Geral da República, né? Que é nomeado e ele é escolhido dentre os membros do Ministério Público Federal pelo Presidente da República, independentemente de qualquer indicação. O presidente escolhe qualquer membro da instituição com mais de 35 anos, reputação ilibada, mas fica na escolha do presidente, né? Nós ouvimos falar algumas vezes que existe uma lista tríplice para Procurador-Geral da República. Na verdade, isso é uma praxe que foi criada e os procuradores votam e indicam 3 nomes para o presidente. E o presidente, se quiser, escolhe um dos 3. Porque, na verdade, a Constituição diz que a nomeação é livre do presidente da República. Então, essa lista tríplice que existe na federal, não na estadual, e presta atenção, estadual eu vou falar daqui a pouco, mas na federal, isso diz respeito exatamente à parte em que nós temos aí a utilização da escolha pelo presidente da República, né, como ocorreu recentemente. A Procuradoria, os procuradores encaminharam uma lista tríplice e o presidente escolheu alguém fora da lista, né, o que ele pode fazer. Aí ele escolhendo, vai ao Senado, o Senado sabatina, aprovando por maioria absoluta do Senado, ele volta para a nomeação do presidente, né? E a atuação sempre na área federal, em todos os processos que envolvam a União ou tenham a ver com a União, tanto na parte civil quanto na parte criminal. Então, quem atua é o Ministério Público da União, ou seja, eles atuam junto aos tribunais superiores e na Justiça Federal, né? Isso é muito importante que fique o Procurador-Geral da República, ele tem assento no Supremo Tribunal Federal, ele que participa das sessões do Supremo Tribunal Federal, né? E se ingressa na carreira de Procurador da República por concurso público, tendo que ter 3 anos de exercício, né? O Procurador-Geral, ele é nomeado por 2 anos, ele tem um mandato de 2 anos, mas pode ser reconduzido quantas vezes o presidente da República quiser. Então, não, de 2 em 2 anos não muda, né? E ele também não tem um número certo de mandatos. O presidente escolhe e ele fica quantos mandatos o presidente o indicar e o Senado o aprovar, né? Então, é importante isso. Quando nós falamos dos estados, o chefe do Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral da Justiça, né? Que é um membro do Ministério Público dos Estados, né? Ele será o chefe do Ministério Público por 2 anos. E aí sim, quando o chefe do Ministério Público dos Estados, o Procurador-Geral da Justiça,
ele é escolhido pelos membros da carreira numa lista tríplice, aí sim. Por quê? Porque há uma previsão na Constituição Estadual. E aí a Constituição Estadual diz que haverá uma lista tríplice, essa lista tríplice será encaminhada ao governador do estado, e o governador do estado nomeará um dos três à sua livre escolha. O primeiro, o mais votado, o segundo ou o terceiro. Fica livre escolha para ele, né? Hoje, vocês sabem, nós temos a honra de ter, aí, professor de vocês também, o nosso Procurador-Geral da Justiça, o professor Mário Sarrubo, né? Hoje ele é o Procurador-Geral, né? O chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Foi nomeado recentemente pelo governador. Então, ele é o chefe do Ministério Público e estará lá por 2 anos, podendo ser reconduzido uma única vez. Mas nessa recondução, ele vai ter que se submeter a uma votação, entrar na lista tríplice novamente e voltar para o governador nomear, né? Não é automático. Tem nova eleição, a indicação de um novo, né? Mas se ele entrar na lista tríplice, o governador poderá nomeá-lo também, novamente, né? Mas só aí, nesse caso, só cabe mais uma nomeação. Portanto, ele é nomeado uma vez e cabe uma recondução, tendo que obedecer o mesmo processo da primeira eleição, né? E a carreira do Ministério Público Estadual, ela ingressa por concurso público, tendo que ter 3 anos de 3 anos de exercício jurídico, né? Para que possa, então, ter passado na OAB e fazer o concurso, ter 3 anos de exercício da advocacia, né? E a carreira é exatamente como a de juiz, as promoções por merecimento e por antiguidade, né? E aí eles vão se promovendo por antiguidade e merecimento de acordo com a sua classificação dentro do concurso, né? E hoje o Ministério Público tem os seus órgãos deliberativos, que é o Procurador-Geral, o Conselho de Procuradores, e tem também uma corregedoria, que é o corregedor é aquele que faz parte da vida fiscalizatória dos membros do Ministério Público. Ele fiscaliza o exercício da atividade do Ministério Público, né? Então ele atua como um órgão censor. Quando há alguma reclamação, alguma representação, alguma punição, parte do corregedor do Ministério Público. Ele que tem esse dever fiscalizatório, né? E o Ministério Público hoje, então, tem uma série de atribuições, né, que são desde a área penal, a área civil, a área urbanística, a área de cidadania, né? Então, toda essa gama de direitos difusos e coletivos era exercida pelo Ministério Público dos Estados, né? Como terceiro órgão importante aí, que atua também, e atua muito junto ao Ministério Público, é o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, né? Assim como nós temos o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público tem o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Que cuida da vida financeira, administrativa, faz controle sobre todo o Ministério Público do Brasil inteiro. Assim, fazendo um paralelo com o CNJ, assim como o CNJ faz em relação a todo o Brasil, né? Todo o judiciário brasileiro, o CNMP faz em relação a todo o Ministério Público no Brasil. Qual é a composição dos membros do Ministério Público que exercem um mandato de 2 anos, né? Quem chefia é o Procurador-Geral da República, tá certo? Aí tem 4 membros do Ministério Público Federal, 3 membros do Ministério Público Estadual, né? Nós temos 2 advogados, nós temos 2 juízes, um escolhido pelo STF, outro escolhido pelo STJ, e 2 cidadãos, um indicado pela Câmara e outro indicado pelo Senado. Todos eles, exceto o Procurador-Geral, passam por sabatina no Senado e são aprovados e nomeados pelo Presidente da República, né? E aí eles vão ter o mandato de 2 anos, podendo haver uma recondução por mais 2 anos, né? Então, o órgão que os indicou fará uma nova indicação, ele vai ser novamente sabatinado e aí será novamente nomeado para um segundo mandato. Então, ele pode exercer mandato por 2
vezes somente, né? Então, um dos membros do Ministério Público será o Corregedor Nacional, assim como nós temos o ministro do STJ no CNJ, que faz o papel de Corregedor Nacional, nós temos também do Ministério Público, que faz o papel de Corregedor Nacional do Ministério Público, que cuida de toda a fiscalização do Ministério Público, né? Então, nós já falamos do Ministério Público, do CNMP, vamos falar um pouco da advocacia. Os advogados são fundamentais para o exercício da jurisdição, para o exercício da justiça, para a existência dos processos, porque o advogado é uma função essencial à justiça, né? O artigo 133 da Constituição assim já o diz, né? O advogado, ele é comandado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Em cada estado tem uma seção, tem subseções, e assim há uma divisão hierárquica, né, para o comando da Advocacia Nacional, e as suas normas que regem o exercício da advocacia o Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 1994, né? O advogado, para exercer a sua função, ele tem que fazer bacharelado, tem que ser bacharel em Direito, e ao final do curso fazer a prova para receber a sua habilitação, que é o exame da OAB. É um exame difícil, é um exame que passa aí, cada vez que é feito aí 15%, no máximo 20% dos candidatos, ele é efetivamente muito difícil, né? E o advogado, recebendo a sua habilitação, sua carteira da OAB, ele adquire uma capacidade que só o advogado tem, que é a capacidade postulatória. Que capacidade postulatória é essa? Aquela capacidade de pleitear em juízo, a capacidade de atuar em juízo, né? Então, para que alguém possa atuar em juízo, tem que ter capacidade postulatória adquirida após o exame da OAB, ou seja, ele está habilitado para atuar como advogado, né? O advogado atua mediante procuração para terceiras pessoas. Se eu tenho um cliente, eu sou advogado, ele me passa uma procuração, e mais, como nós já vimos, essa procuração ad judícia e extra, e essa procuração vai ser utilizada no processo, e o advogado atuará como representante do autor ou do réu, né? O advogado pode atuar em causa própria se ele precisar promover uma ação para ele mesmo. Ele pode? Pode, sem dúvida nenhuma, como advogado, só que ele não vai dar uma procuração para ele mesmo, evidentemente. Ele se qualificando como advogado, ele já pode propor ação em nome dele mesmo, ele como autor e ele assinando como advogado. Isso é extremamente importante. A dispensa do advogado pode ocorrer na hipótese dos juizados especiais, né? O juizado especial, você pode utilizar o juizado das ações até 40 salários mínimos, né? Então, até 40 salários mínimos você não precisa, você pode atuar no juizado. E até 20 salários mínimos você não precisa de advogado. Você vai ao juizado e ajuiza você pessoalmente a ação sem a necessidade de advogado. De 20 a 40, a necessidade de advogado, ok? Para atuar, inclusive, no juizado. Muito bem. O Estatuto da OAB ele estabelece direitos e deveres para os advogados, né? Se nós formos lá no Estatuto, nos artigos 6º e 7º, e 31 e 32, eles falam dos direitos e dos deveres dos advogados. E eu selecionei, olha, são inúmeros, né? Mas eu selecionei alguns importantes para mencionar para vocês tenham noção de como funciona isso, né? Muito bem. Os principais direitos dos advogados são, primeiro, a liberdade do exercício da profissão, ou seja, ele pode atuar aonde ele quiser, como ele quiser. Evidentemente que a OAB ela é estadual, ela tem a OAB nacional que comanda as estaduais. Então você tira uma carteira de advogado da OAB do estado em que você fez a prova. E você pode atuar em outros estados limitadamente, né? Ou então tirar uma carteira suplementar em outros estados, né? Para poder atuar sem problema nenhum, né? A liberdade de defesa e sigilo, ou seja, ele pode usar qualquer meio de defesa que ele possa, lícito, evidentemente, e o sigilo que ele tem
das informações que ele recebe dos seus clientes. A inviolabilidade do seu local de trabalho, se houver alguma busca e apreensão de polícia no escritório do advogado, a polícia obrigatoriamente tem que passar na OAB e pegar um representante das prerrogativas da OAB para acompanhar a diligência policial, né? A liberdade de comunicação com o cliente, né? Ou seja, ele tem o direito de se entrevistar com o cliente a hora que ele quiser, quando houver necessidade. O direito de não ser recolhido à prisão sem condições de comodidade dignas antes do trânsito em julgado da sentença. Essa é aquela famosa ideia que as pessoas têm de que eu tenho curso superior, eu não vou para a cadeia comum. Na verdade, não é bem assim que as coisas acontecem. Enquanto tramita o processo, aquele que tem curso superior, ele fica numa cela especial. No entanto, quando transita em julgado essa decisão, ele é um preso comum, ele vai para o presídio sim. Então, o fato de você ter curso superior não garante que você terá prisão especial a vida inteira, né? Transitou em julgado, você será um preso comum e vai se recolher ao cárcere comum, né? E por fim, o direito de se dirigir diretamente ao juiz, ao desembargador, por sustentação oral ou por recursos, né? Então, esses são os principais direitos entre todos aqueles que estão no Estatuto da OAB. E os principais deveres, eu também selecionei alguns, que são os que eu acho mais importantes, que é a independência no exercício da função, né? Ele não se submete a nenhum parecer jurídico anterior, ele tem formação jurídica, ele pode utilizar os seus conhecimentos, a responsabilidade pelos atos que ele praticar com dolo ou culpa, evidentemente, se ele agir com o intuito de prejudicar alguém, ainda que sem querer, ele será responsabilizado, né, de qualquer forma, e tem que cumprir rigorosamente o Código de Ética e Disciplina da OAB. Isso é extremamente importante, né, porque o advogado tem que ter a ética no exercício da sua função, o respeito em relação ao juiz, em relação aos colegas, em relação às partes e tudo mais, né? E nós temos na OAB também os estagiários, né? Quando você atinge o 7º semestre ou o início do 4º ano, você pode pedir o seu credenciamento como estagiário na OAB, você receberá uma carteirinha de estagiário para poder também atuar nos processos junto com os advogados e ver o processo no fórum e tudo mais. Muito bem. Outra função essencial à justiça é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela está estabelecida no artigo 134 da Constituição Federal, né? Qual a função, a finalidade da Defensoria Pública? É a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, né? Os necessitados são aqueles que não têm condições de pagar um advogado, aqueles que não têm condição de ter um advogado para acompanhá-lo privadamente no processo. Então, o que ele faz? Ele procura a defensoria, faz uma declaração que ele não tem condições financeiras de pagar, e aí então ele vai efetivamente ter essa atenção do Estado, que é uma obrigação. Se eu tenho lá no princípio constitucional o direito de ação, o direito de acionar, de utilizar o Poder Judiciário, eu tenho que dar mecanismos para que as pessoas que não têm condições também acionem. Por quê? Porque quem utiliza o Judiciário paga custas. E quem não tem condições aciona o Judiciário sem pagar as custas, né? Que é o caso da utilização da Defensoria Pública, né? Que defende os necessitados ou aqueles que não têm condições financeiras de bancar uma ação, né? Então, é uma carreira pública, né? Uma carreira por concurso público. E nós temos a Defensoria Pública da União para os processos junto à Justiça Federal e temos a Defensoria Pública dos Estados, né? que atuam junto ao Poder Judiciário, ao Poder Judiciário dos Estados, né? Aos tribunais de justiça, nos fóruns. Então, a Defensoria Pública é uma carreira estruturada, tem o defensor-chefe, que é um dos membros da Defensoria, e ele atua em todas as áreas, civil, criminal, trabalhista, e assim ele atua defendendo os necessitados sempre que há a sua solicitação, né? Então,
Antigamente, nós tínhamos as procuradorias dos estados que atendiam uma parte deles como assistentes judiciários, faziam esse papel. E depois veio a Defensoria Pública, a Constituição no artigo 134 incluiu a Defensoria, e aí as procuradorias dos estados, como nós vamos ver, passaram a ter um outro tipo de atuação. Então, hoje, nós temos a Defensoria Pública da União, dos estados, atuando na Justiça Federal e nas Justiças dos estados, né? A defesa deles é um parecer jurídico para quem necessita, né? Se alguém tiver uma consulta jurídica que não tem a condição de pagar, o defensor público fará isso. Ou então ingressará com ação, fazendo toda a tramitação do processo de forma gratuita. E, por fim, a Advocacia Geral da União, que é um órgão que tem como finalidade representar a União judicial e extrajudicialmente. Na verdade, são os advogados da União, os advogados que atuam na defesa, não só na defesa se defendendo, mas defendendo também a União, o Brasil como um todo, propondo ações junto aos tribunais superiores, junto à Justiça Federal. Então, a AGU são os advogados da União, eles são concursados também para serem advogados da União e eles vão exercer essa função mediante o concurso público e a nomeação do concurso público. O advogado-geral da União, que é o chefe da Advocacia Geral da União, não precisa ser do quadro, não precisa ser um advogado da União concursado. Pode ser alguém escolhido pelo presidente da República de notório saber jurídico e reputação ilibada, né? O presidente pode indicar alguém da advocacia ou de fora da advocacia, né? Para exercer esse cargo, né? Então, é lógico, é melhor que seja alguém de dentro, porque já conhece, já é inclusive um prestígio interno, mas não há essa obrigatoriedade. O presidente tem a escolha livre da Advocacia Geral da União. Então, isso é extremamente importante que nós tenhamos em mente. E ele aí tem também um mandato de 2 anos e o presidente pode renomeá-lo. E ele vai passar também por uma sabatina junto ao Senado Federal. Então, o presidente indica, ele é sabatinado e volta para a nomeação. Nos estados, nós não temos a AGU. A AGU é União. Nos estados, nós temos a Procuradoria Geral do Estado, né? Não confundir com a Procuradoria Geral de Justiça, que é lá do Ministério Público, no começo da aula que eu falei. Agora é a Procuradoria Geral do Estado, que são os procuradores do Estado ou os advogados do Estado. E aí sim, os advogados do Estado são todos concursados, né? E eles vão fazer o trabalho de consultoria e defesa do Estado, propondo ações em nome do Estado e defendendo o Estado de ações que são propostas contra ele. Então isso é extremamente importante que a gente tenha em mente. A Procuradoria do Estado serve como órgão de consultoria para todo o Estado. Por exemplo, uma Secretaria da Cultura tem um problema jurídico. O que ela faz? Ela faz uma consulta jurídica para a Procuradoria do Estado. E os procuradores, então, respondem à consulta, dando como é que aquele órgão deve atuar na defensoria, na defesa do Estado, ou dando a orientação jurídica de como deve se proceder. Então, os procuradores do Estado são os advogados do Estado, como a Advocacia Geral da União são os advogados da União, né? E a Procuradoria do Estado você ingressa por concurso, e o Procurador-Geral do Estado, que é o chefe dos procuradores, esse sim, tem que ser escolhido dentre os membros da Procuradoria. E quem nomeia é o governador, né? Então, o governador nomeia por 2 anos, podendo reconduzir por mais 2 anos, né? Então, quem escolhe o advogado-geral da União, presidente da República, alguém que não precisa ser dos quadros da advocacia, mas pode ser. Pode ou não ser. E na Procuradoria do Estado, aí não. Aí tem que ser membro da Procuradoria. Não pode ser ninguém de fora. Então, o Procurador-Geral do Estado é um membro da Procuradoria. Ele que faz parte da Procuradoria. E o governador escolhe mediante a apresentação também de uma lista. E aí o governador escolhe e depois ele pode ser reconduzido
mais uma vez. Mas o importante aí é que a gente tem aqui tanto a Advocacia Geral da União quanto a Procuradoria dos Estados tem duas funções importantes. A primeira é a função de consultoria dos órgãos AGU, a União e Procuradoria dos Estados do Estado, e também a defesa das instituições. A AGU defende a União, propondo ações ou a defendendo das ações que são propostas contra ela, e a Procuradoria do Estado, por meio dos seus procuradores, que servem para propor as ações pelo Estado e defender o Estado das ações que são propostas contra eles. E essas são as figuras que atuam. Obviamente, nós temos aí também, dentro dos municípios, grandes municípios como São Paulo, tem procuradorias do município próprias, né? Mas que também fazem esse trabalho jurídico dentro das prefeituras. Então, nós também temos procuradorias municipais, mas aí são instituídas por isso. Nas pequenas prefeituras, em que não há quadro jurídico próprio, normalmente há, mas há algumas que não há, ela pode se valer da Procuradoria do Estado para auxiliar em algum tipo de parecer jurídico ou coisa que o valha. Mas a maioria tem estrutura das procuradorias próprias para cuidar da área municipal. A de São Paulo é muito grande, porque São Paulo é uma cidade efetivamente que tem muita demanda, tem muitos impostos, taxas, tem muita inadimplência, tem muita execução fiscal, e aí a necessidade de uma procuradoria própria, né? E a nível estadual, nós temos aí a Procuradoria do Estado, que cuida também das execuções fiscais estaduais, cobrando impostos daqueles que não pagam corretamente. Certo, pessoal? Então, só para a gente recordar, essas funções essenciais da justiça são extremamente importantes da gente ter em mente. É mais uma recordação para a gente fazer, ok? E mais para frente eu volto então com alguns trabalhos de N2 e também com algumas trabalhos de N2 e também depois com a nossa prova N3. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.